Amigo incomparável de todas as horas, era assim que nosso mentor encarnado se referia a ti, nosso irmão José Ferraz, cuja memória nos é ativada nesse instante. Uma vez mais aqui nos encontramos reunidos em teu nome, suplicando o teu amparo, a fim de que durante estes momentos paire sobre todos nós a luz do entendimento, a fim de que os temas que serão abordados sejam compreendidos segundo a tua vontade. Dá-nos, pois, o suporte, protege o ambiente onde nós nos encontramos reunidos, e louvando-te, louvando a Deus, manifestamos a nossa gratidão ao tempo em que te pedimos e suplicamos a proteção devida e a permissão para o início das nossas considerações. Então, vamos lá, almas queridas, projetar, que já deveria ser projetado, não foi, mas vamos lá. Como a gente sempre faz, nós vamos começar analisando as questões do nosso último encontro, né? E no nosso último encontro, nós começamos falando sobre as influências que Filomeno narrou a respeito do tipo de grupos de espíritos, o impacto da presença desses espíritos junto aos encarnados, né, que estavam, em certa forma, com eles conectados. Então, isso é de bastante relevância, uma vez que nós começamos a perceber que, aonde quer que estejamos, estamos cercados sempre por um grupo de, vamos chamar de pessoas, né, do além, que compartilham com os nossos ideais, ou que nós compartilhamos com os ideais que são por eles apresentados. Há aí uma parceria inconsciente, pautada, né, nessa perspectiva da sintonia entre esses seres, o que aumenta a nossa responsabilidade em termos de seleção dos nossos destinos. Depois nós passamos por uma rápida análise a respeito das influências que sofremos durante o período do descanso, com quem nós nos relacionamos, como essas memórias ficam retidas e depois surgem pelo viés processo ou inspirativo ou intuitivo, e a necessidade de nós melhorarmos as considerações a respeito da oração, da preparação para o dormir, da seleção de conteúdos. Filomeno também fala sobre a compreensão desse estado em que se encontram muitos adeptos do pensamento cristão. Ele compreende essas escolhas, mas lamenta que ainda a cristandade se valha, né, em momentos iguais a esses, para manifestar esse entendimento acerca do lazer. E aí adentrou-se algumas considerações. Filomeno vai tratar do posto de socorro, ou ponto central de atendimento,
tanto no capítulo anterior quanto no capítulo atual. Né? Que tipo de pacientes para lá estavam sendo encaminhados, né? E narra no final do capítulo o encontro que ele teve com o autor, pelo que me ser apresentado, era um sambista, e ele nunca desejou mal de ninguém, as músicas dele falavam de questões existenciais, muitas pessoas se afinizaram com o seu conteúdo, e então depois ele vem a óbito, ainda demanda uma região espiritual de natureza inferior, mas as lembranças carinhosas daqueles que gostaram da sua obra musical, as preces, esses sentimentos nobres, acabaram fazendo com que ele, desta localidade, fosse resgatado. Então, em Minas Gerais, foram essas as nossas abordagens no nosso último encontro. Então, agora a gente vai especificamente analisar esse posto central de atendimento. E esse posto central de atendimento, ele tem uma característica muito interessante, e é importante que nós não percamos de vista, é a organização. Tudo, e nas obras espíritas, isso fica muito claro. Toda atividade que é desenvolvida na dimensão espiritual, ela é precedida de um planejamento. Portanto, não há improviso. E, às vezes, nós desejamos realizar uma tarefa de natureza qualquer e surge o desejo e a gente começa a se mobilizar, mas não é feito uma análise mais completa. E todo momento em que se instala uma crise, por mais boa vontade que nós tenhamos em prestar o auxílio, se esse auxílio não for coordenado, os resultados eles podem sofrer as variações as mais possíveis e até resultados inesperados. Não há improviso, não deve haver improviso nas tarefas que queremos realizar, seja ela qual for. Uma simples viagem, né, a gente começa selecionando o destino, que tipo de transporte nós vamos realizar, ou utilizar. Depois nós vamos selecionar os locais aonde iremos fazer o pouso, o descanso, é um hotel, é um host, qual é o valor que cabe dentro do meu orçamento. Opa, não vai dar para ir de avião, eu vou de carro, então eu tenho que ir estabelecendo os locais onde eu irei fazer o meu reabastecimento. Então, para tudo tem que ter planejamento. Porque senão os riscos de acontecerem eventos inesperados, logicamente, vão aumentando. Então, por se tratar de um posto central de atendimento numa área, naquele momento, habitada por espíritos de natureza inferior, alguns até devotados ainda ao mal, é lógico que providências defensivas, elas foram todas elas instaladas, né? E a finalidade de todo o sistema de defesa é evitar e, se necessário for, conter um evento adverso. Então, quando a gente coloca um sistema de vigilância de câmeras, por exemplo, o monitoramento por CFTV, ele tem por finalidade proporcionar meios para que eu haja preventivamente, lógico, desde que eu tenha alguém acompanhando a evolução dos fatos full time. Então, o sistema defensivo não tem por objetivo o ataque. Nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus não interdita a defesa, mas condena o ataque. Então, e a defesa, ela tem que ser proporcional ao ataque que se espera ser realizado. Se isso a gente pensa na nossa dimensão, imaginemos a dimensão espiritual. Então, o que eu sempre
ficava pensando, mesmo antes de fazer esses estudos, é que o arregimento, ou a arregimentação de voluntários para qualquer tarefa pressupõe a capacitação prévia para que nós atinjamos os resultados esperados. Então, vejam que os voluntários arregimentados para compor esse posto central de atendimento foram treinados, capacitados para tanto e pré-munidos de recursos magnéticos. Achei isso interessantíssimo. É como se nós recebêssemos um recurso adicional dessa, eu vou aqui, desse campo eletromagnético, aí é uma comparação minha, tá? A fim de que, no momento em que me for chamado para prestar o auxílio, eu tenha as condições de operar conforme me é solicitado. Imaginemos aqui, a título apenas de comparação, que nós tenhamos uma unidade prisional, onde os prestadores de serviço na área de segurança sequer possuem recursos para conter uma rebelião. Ou seja, é preciso que o indivíduo arregimentado para a tarefa, a depender da tarefa, ele tem que ter recursos específicos para o exercício da sua atividade. Um médico dentro de um centro cirúrgico, sem os instrumentos cirúrgicos, vai viver apenas uma experiência contemplativa de alguém em agonia, ou não vai realizar a cirurgia que se espera, ou se esperava que fosse realizada. Então, esses recursos magnéticos são as ferramentas disponíveis na dimensão espiritual. E como se trata de posto de atendimento de espíritos que estão recém-desencarnados, em estados de perturbação, alguns em estados de adoecimento na condição de encarnado, como veremos, o melhor recurso, neste caso, é a manipulação das forças que compõem o substrato do mundo espiritual. Nós poderíamos chamar, por exemplo, que o fluido do ambiente ele é manipulado pela vontade do espírito, mas também por força da qualidade dos fluidos que ele possui. Então é como se esses voluntários, eles fossem purificados, de certa forma, ou recebendo uma cota parte de recursos que favoreceram, ou que favorecerem, são favoráveis ao desempenho da função. Mas como se nós estamos falando de defesa, essas providências defensivas, né, interessante é que, como uma unidade militar, foram estabelecidos postos fixos de vigilância, em especial nos portões de acesso, que são 2, eles são colocados em posições distintas da área, mas são postos fixos. Se é um posto fixo, significa que o indivíduo dali não sai, e é uma função de observação. E postos móveis, né? Espíritos operosos, fazendo rondas pelo entorno deste campo de atendimento de necessitados e agindo em conformidade com a demanda, caso ela venha a ocorrer. Então, há toda uma preocupação para resguardar tanto o trabalho que é realizado internamente, para que esses operosos trabalhadores do bem, eles não tenham que interromper ou não percam a concentração no que está fazendo, e aqueles outros destinados à segurança desempenhem a sua função específica, que é dar as condições para que tudo aconteça em harmonia. E o mais interessante, assim, que aí é uma ilação minha, os espíritos que estão dentro não se preocupam com a segurança, porque eles confiam que quem lá está, lá se encontram porque são aptos para isso. Daí o processo seletivo ser muito rigoroso, penso eu. Vai chegar qualquer um, olha, eu quero ser voluntário para isso. Tá, mas qual é a sua experiência prévia? Então,
A última encarnação sua, você teve experiência nesse campo? Ele é adestrado para que as condições humanas ali não sejam empregadas. Nós somos muito reativos. Nós vamos ver que esse sistema ele é mais contencioso. Ele sabe que tem todo um aparato instalado e que tem um objetivo, aqueles instrumentos, e que a função dele ali é observar, informar e, quando muito, se for necessário, agir na mesma proporção. Então, chamou-me a atenção, e aí vou fazer um link, certa feita, ouvindo um espírito falar a respeito de fluidos em reuniões mediúnicas, né? E nós temos o fluido que é produzido pela natureza, era uma instituição localizada numa área próxima à área ainda verde, com muita vegetação. Nós temos os fluidos que é da dimensão espiritual, mas nós temos os fluidos que são dos encarnados. Esse mix fluídico é a matéria-prima utilizada pelos espíritos em uma reunião mediúnica para prover a sustentação, os atendimentos necessários. E não é diferente na organização de um espaço dessa natureza. Mas chamou minha atenção a questão de que o ectoplasma dos moradores do entorno eram retirados, determinada parcela, lógico, né? Se você retirar toda a quantidade de ectoplasma de um ser, ele vai desencarnar. Então, milhares e milhares de indivíduos são doadores de recursos sem terem a mínima consciência disso. Então, os espíritos, para construir esse espaço, se valeram dos recursos fluídicos da natureza, né, mais os recursos ectoplásmicos retirados dos moradores do entorno. Essa foi a matéria-prima que lhes deu a possibilidade, vamos aqui usar o termo da edificação, por falta de termo semelhante, ou a construção desse hospital, que pela leitura, muito se assemelha aos hospitais de campanha que são utilizados, sejam pelas organizações militares ou pelas a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras. Quando eu fui a Angola, no pós-guerra, numa visita um período curto, nós visitamos um hospital canadense, ele era apoiado pelo Exército do Canadá, com toda uma estrutura muito semelhante à narrativa de Filomeno, um corredor longo, com camas para o acolhimento de pacientes em fila dupla, cada uma de um lado, esse corredor, e nas extremidades as estruturas de apoio, centros cirúrgicos, câmaras de pressão, seja ela pressão positiva, geração de pressão positiva para que o ar contaminado não adentre, as chamadas câmaras de descontaminação logo na entrada. É muito interessante. Imagine, se nós somos capazes de realizar isso, imagina no mundo espiritual. E quem sabe essas ideias não surgiram pela inspiração aos engenheiros, aos médicos, para que unidades dessas fossem instituídas a benefício dos que sofrem em regiões de conflito. Então, o que nós vimos, é lógico, né, durante a pandemia, alguns hospitais sendo construídos e, pela minha, mesmo que pouca experiência, eu vi que alguns deixaram muito a desejar no campo da utilização dos materiais mais apropriados. Enfim, então, Filomeno vai dizer para nós que planos e diretrizes foram constituídos para a construção do núcleo transitório. Vejamos, planos e diretrizes. Se é um plano, todo plano ele segue uma metodologia específica
E as diretrizes depois vão dizer como é que a coisa funciona. E às vezes eu fico assim, surpreso quando ouço, por exemplo, companheiros afirmar: mas por que, que uma reunião mediúnica tem que ter um regimento interno? Sabe? Parece que o indivíduo ele tem uma experiência talvez ruim com essas questões, ou ele acha que nós já atingimos um nível de maturidade em que uma espécie de aceitação tácita sem que haja necessidade de algo estruturado seja suficiente para regular a vida entre os indivíduos que estão dentro de um grupo com um objetivo muito específico. Mas essas diretrizes, essas normas ou instâncias regulatórias, elas servem para que não haja exceções. Porque toda vez que eu abro uma exceção, e quando entra um componente novo, o que ele não viu no passado, ou ele viu no passado acontecer com um, ele vai se achar no direito de usufruir da mesma exceção. Então, essas diretrizes que regulam a vida dos indivíduos que compartilham uma experiência em comum em uma instituição de natureza qualquer, é para preservar a instituição. Muito mais é para preservar a instituição e para disciplinar o indivíduo. Nós precisamos perceber que existem leis. O universo é regido por leis. O Espiritismo nos apresenta as 10 leis. Alguns dizem que são 11. E pouco importa essa diferença de entendimento. Toda vez que eu me afasto da lei, eu vou sofrer a consequência. Então, a edificação desse centro de atendimento teve como fase anterior o planejamento. Então, foram estabelecidos sistemas de alarme, o controle do tráfego das, vamos aqui, viaturas, ou dos veículos, ou de remoção, ou de transferência, ou de condução pacientes, e também o sistema de defesa, como veremos ainda neste capítulo, mas já adiantando alguma coisa, que estabelecem um circuito eletromagnético que ele dissolve determinadas ações dos indivíduos que intentam perturbar o trabalho que ali é realizado. Mas destaque, todo esse sistema ele tem por finalidade a proteção e a resistência pacífica contra o mal. Trazendo para o nosso plano ainda de encarnados, essa resistência pacífica, ela significa, dentro das instituições que operam na segurança pública, os sistemas de defesa, seria o uso da força limitada ao correspondente do ataque. Não vou entrar aqui na questão do mérito do certo ou do errado, mas esse sistema defensivo que é usado por Israel, por exemplo, quando ele está sob ataque aéreo de mísseis, de drones, de torpedos de qualquer natureza, ele tem um sistema que a função dele é conter o ataque. Se há ações subsidiárias, aí eu já não vou entrar no mérito da questão. Estou falando no uso de tecnologias. Nós já temos tecnologias que contêm uma onda de ataque de qualquer natureza. É lógico, são recursos caríssimos. Então, é o mundo espiritual também influenciando essa dimensão, vamos dizer assim, mais disruptiva da nossa sociedade, que é o uso da arma para um objetivo que está totalmente afastado, né, das propostas do Evangelho. Por isso que eu sempre digo que daqui a uns 100 anos, 200 anos talvez, o militar vai ficar desempregado. Se Deus assim permitir, nós vamos trabalhar em outros níveis. Ainda conviveremos com espíritos em dificuldade, mas não mais necessitaremos do uso de armas, como temos
visto até então. Após essas considerações iniciais acerca das instalações desse posto central, pelo menos volta a falar sobre os pacientes, com uma ressalva, né, que na medida em que os dias de festividade transcorriam, paralelamente a isso, aumentava o número de atendimentos, o que é muito natural em qualquer situação. Na medida em que avança o tempo, a partir do ponto zero do evento gerador desses processos que desorganizam a vida de uma sociedade, na medida que avança o tempo, o número de pessoas que buscam ou que são levadas para os postos de atendimento vai aumentar. Depois vai atingir o máximo e haverá um declínio. Então, esse é um processo natural que a gente vive. Mas o que chamou minha atenção foi esta fala: elevado índice de vítimas de si mesmas pela imprevidência. A imprevidência é a falta de prever as consequências decorrentes de uma escolha. O indivíduo previdente é aquele que pensa antes de agir. E pensa, olha, esta minha fala, este meu comportamento, esta minha ação produzirá qual tipo de dano? Né? A quantas pessoas isso pode prejudicar? Será que em cada pessoa o prejuízo ele é linear ou pode variar de prejuízos pequenos a prejuízos de grande monta? Está vendo como teorizar é fácil? Né? Às vezes a gente manda o indivíduo às favas sem pestanejar, mas não fazemos uma análise de que, naquele momento, o indivíduo pode estar fragilizado emocionalmente e, diante de uma fala agressiva, desencadear um processo naquela criatura de que uma simples palavra, simples, com bastante aspas, em que não houve a intenção, mas o outro acolheu como tal, e a partir dali, uma onda, um tsunami de desgraça pode vir a acontecer. Então, esse convite para que sejamos mais prudentes, mais previdentes, né? Aqui eu vou juntar a palavra aquele que vê de forma prévia o que pode vir após a sua escolha. E o imprevidente é aquele que é incapaz ou não quis, por algum motivo, ver de forma antecipada as consequências dos seus atos. E aí, nesse serviço de emergência 24 horas funcionando, muito semelhante ali ao nosso Hospital Geral do Estado, foram acolhidos, neste centro, homicídios tresvairados, ou seja, indivíduos vítimas do homicídio, suicidas alucinados, paradas cardíacas, né, aí pelo esgotamento físico, mas também outros que desencarnaram pelo abuso de drogas. E isso é mais comum do que a gente imagina. No núcleo espírita da Polícia Militar, com quem eu tenho contato, de certa forma recorrente, durante o Carnaval, o NEPOM integra um núcleo de assistência para tentar localizar parentes de indivíduos que passam por essas questões. Eles demandam os circuitos da folia e, no abuso do consumo de álcool, de drogas, perdem os documentos e chegam na condição de indigentes, muitas das vezes.
E aí há todo um trabalho para tentar localizar pessoas em condição parental, para dar um feedback a respeito de como está, se está bem, que hospital, se desencarnou, porque as pessoas vão num aumento crescente de consumo ou de desgaste físico e acabam, né, desencarnando sem ter a mínima consciência do que aconteceu. E essas criaturas são conduzidas para estes postos de socorro. Mas também chamou minha atenção que diversos encarnados, em transe demorado, recebiam socorro de urgência antes de retomar os corpos em hospitais ou nos lares. Aquele indivíduo que sofre um acidente, ou que está em coma alcoólico, outro que entrou num processo de intoxicação pelo consumo excessivo de drogas, né? Então, esses indivíduos são demandados para o atendimento hospitalar ou recambiados para os seus lares, mas a condição espiritual é tão degradante que também são levados inicialmente para a dimensão espiritual, lá devidamente acolhidos, tratados, e após melhora, são recambiados para os corpos físicos, a fim de que suas vidas continuem. A pergunta é, em que condições isso vai prosseguir? A saúde física debilitada, mas volta com um composto energético melhor equalizado, isso favorece a recuperação da saúde, mas e as companhias espirituais arregimentadas durante esses momentos? Porque depois que sai desse ambiente de atendimento, demandado o lar, a gente não garante que as fixações gravadas no campo da memória recente daquele que viveu a experiência não estejam funcionando como uma antena emitindo um sinal, aguardando uma resposta. Então, muitos processos obsessivos que iniciam em festividades dessa natureza, não somente em carnaval, esses festivais de verão, festivais de inverno, festivais sei lá do quê, onde se passam dias nesse estado alucinatório, mas as consequências depois, elas são imprevisíveis. E vejamos, olha que interessante, esse centro de comunicação, né? Dentro deste posto foi montado um centro de comunicação e com duas missões específicas. O registro de apelos, então as preces, as súplicas, seja se o indivíduo estiver em condições, o acidentado, seja ele fisicamente falando, ou um acidentado pelo um consumo excessivo de droga de natureza qualquer, ou uma pessoa que lhe quer bem e sente sua falta, perdeu o indivíduo no circuito, ou a mãe que aguarda o filho em casa, o pai também, e essas preces, esses apelos chegam a esse call center espiritual, lá é anotado e tomadas as decisões. E da mesma forma, são realizados os encaminhamentos. Então, quem é que é selecionado? São aqueles voluntários previamente capacitados, municiados com recursos magnéticos necessários ao atendimento, e aí eles são agora encaminhados para cada tipo de necessidade. O que é que acontece de forma mais ou menos semelhante na nossa sociedade? Nós não temos aí o 192? O SAMU desempenha um papel muito semelhante. Há alguém que registra a ligação,
pega a síntese do problema, o local do acidente, um resumo sobre o que pode ter ocorrido, o número de vítimas, se tem mais dados a respeito da vítima, e vai encaminhar aquela unidade mais próxima daquele ponto aonde ocorreu a demanda. Vejam que esta obra, ela é do século passado, e esses sistemas de atendimento, eles são coisas recentes. Se nós observarmos bem, e alguém fizer aí uma consulta, se puder me ajudar nesse sentido, esse sistema de socorro mais estruturado é coisa dos últimos, se não me falha a memória, 30, 35 anos atrás. Porque até então, quando começo a me entender como gente, a ligação ia para um hospital mais próximo. E o hospital é que encaminhava a ambulância. E esse processo foi evoluindo para essas unidades mais centrais, essa ação coordenada, o que deixa, pelo menos para nós, a perspectiva de que, mais uma vez, o mundo espiritual influenciando a nossa dimensão para que repliquemos na dimensão terrestre esses casos exitosos da dimensão espiritual. Aliás, tudo que é feito na dimensão espiritual superior é exitoso. Quando chega aqui, a coisa desanda pela própria natureza humana. Ela passa a pensar em si muito mais do que, às vezes, né? Nem todo mundo pensa mais em si. Mas, via de regra, ainda é assim que funciona. Então, esse centro de comunicações, vamos chamar aqui de SAMU espiritual, dentro desse centro de atendimento. Mas o mais interessante também é que imaginemos alguém caminhando por este parque, né, por esta área, e que não tem a mínima noção da existência da dimensão espiritual, ou às vezes até possui uma visão sobre tem a sua espiritualidade um tanto quanto desenvolvida, mas não está percebendo, porque o véu da carne, ou seja, os nossos sentidos físicos, né, não obstante eles nos proporcionarem essa relação com o mundo, ainda são muito limitados. Então, a estrutura corporal que nós revestimos, ela não deixa de ser uma barreira e até mesmo o impedimento a essas percepções mais amplas. É interessante que e essa ausência de percepção mais ampla dificulta esse entendimento mais nítido, mais claro da realidade. A gente anda na rua e acha que está tudo bem, mas de repente sente um mal-estar que não sabe de onde vem, uma alteração profunda na nossa emoção, seja uma irritabilidade ou uma emoção de natureza superior, porque nós estamos andando achando que ali só existe aquela dimensão física. Mas, na verdade, é uma dimensão espiritual muito bem estruturada que pode estar localizada em um ambiente pelo qual estaremos realizando um deslocamento de natureza qualquer e não veremos com os olhos do corpo físico. Os mais sensíveis, dentro daquela escala de que todos somos mais ou menos médiums, né, sentimos essa influência do mundo espiritual, os mais sensíveis registrarão impressões as mais diversas. Desde o desconforto ou de um bem-estar, até mesmo a visualização, com um grau de assertividade impressionante às vezes,
do que, paralelamente à dimensão física, está sendo realizado. Bem, isso por quê? Porque os encarnados que transitavam por aqueles sítios, na maioria das vezes, sequer davam-se conta do que ali ocorria. Né? Um ambiente arborizado, um ambiente que convida o indivíduo à paz, à contemplação. E quantas das vezes a gente não passa no meio de um parque e sequer nós dedicamos alguns minutos a essa contemplação? A gente passa no meio de um parque como se estivesse andando no meio de uma rua qualquer, sem perceber que a interação com os fluidos da natureza pode ser muito salutar para nós em um dado momento. Sim, sim, o Pelourinho, ele tem essa aqui em Salvador, né? Ele tem essa dimensão vibratória muito associada ao sofrimento, até mesmo por tudo que ali foi vivido. Mas também existem outras regiões do Pelourinho que são muito envolvidas em energias que são de natureza superior, em especial aqueles próximos às igrejas, em que pese ainda uma visão, vamos dizer assim, muito litúrgica, muito ritualística, durante os cultos, os pensamentos modulam em outra frequência. As súplicas, as preces, as orações de gratidão. Então, depende muito de onde nós estamos transitando. Então, há entornos que estão relacionados ao que, naquele local, foi o seu marco característico dentro de um período de existência. Bem, agora é o momento onde nós vamos analisar uma passagem desse capítulo em que Filomeno ele agora se dirige para o portão e lá ele tem essa experiência de um grupo de espíritos que estavam na proximidade, né, próximo à entrada, gritando impropérios, de alguma forma estabelecendo uma certa ou encenação, ou realmente se valiam de um espírito na condição feminina como isca, ou até mesmo infringindo sobre esta pessoa um determinado nível de sofrimento, a fim de dessensibilizar os vigilantes do posto fixo e, de alguma forma, invadir a área do atendimento. Faziam ações ofensivas, que eram todas elas desconstruídas pelo sistema de defesa, mas há algumas considerações este recorte do capítulo que eu gostaria de conversar com todos nós. O encarregado daquela tarefa, e agora o nome do encarregado, eu não me recordo, quem puder ir fazer a pesca no livro, o nome do chefe desse posto de segurança, tá, do portão de acesso principal, vai dizer a Filomeno, olha, esses indivíduos, essas pessoas, constituem grupos de desordeiros desencarnados. Detalhe, muito perigosos. Alguns deles são técnicos nos processos da chacota e da ironia, com que sabem influenciar o desequilíbrio a fim de colherem sintonia mental. Técnicos nos processos de chacota e da ironia, repetindo, para insuflar o desequilíbrio.
Sabe aquelas pessoas, e isso, aqui vai um alerta a quem é avó, a quem é pai, mãe, fiquem atentos com seus filhos que estão em faculdades, tá? Diga, dona Ana, se levantou a mãozinha aí. Quer falar alguma coisa? Não? Então, prossigamos. Por que eu estou chamando essa? Desculpa, estava fechado o vídeo. Genésio, o nome do responsável. Ah, tá, obrigado. Eu ia chamar de Eusébio. Ainda bem que. Ainda Quase, bem, quase. ainda bem que Genésio. Então, Genésio era o chefe daquele posto de vigilância. Uma pessoa bastante experiente, por conta da descrição que ele vai dar desses grupos de desordeiros. Existem muitos indivíduos encarnados que estão recrutando jovens para participar de manifestações, de passeatas em apoio a A, B ou C, e chega um determinado momento, como, vamos dizer assim, aquele ato ele não foi devidamente licenciado pela gestão municipal, e precisa ter conhecimento do dia, o horário, o trajeto, a que se destina, para dar todo o controle, mas também o suporte. Que a manifestação ela é perfeitamente válida, mas ela não pode também impedir que todo o fluxo de uma cidade e a sociedade pague o preço por isso. Bom, então há alguns eventos no mundo que estão acontecendo de forma disruptiva, onde esses jovens estão sendo ensinados a como se portar em determinados eventos dessa natureza, como fomentadores do desequilíbrio. São líderes que vão agir de maneira muito semelhante. Então, eles insuflam os demais, que estão ali até mesmo motivados por uma visão de mundo que, para eles, está correto. Não vamos aqui entrar no mérito da questão. Mas o que acontece por detrás é que essas pessoas fomentam as outras, insuflam por palavras de ordem, daqui a um pouco há uma reação agressiva, violenta, e o resultado final, via de regra, ele é desastroso. Então, vejo que há um correspondente no mundo espiritual. Grupos de espíritos especializados em promover este desequilíbrio. Bom, esse desequilíbrio, né, é resultado, portanto, de indivíduos, estejam na dimensão espiritual ou não, que trazem dentro de si um grave distúrbio de comportamento emocional. E vai dizer, como é que é, meu amor? É Genésio, né? Meu amor, por favor, é a minha esposa que está no vídeo. Isso, Tá? Agindo por... Genésio. Obrigado. Agindo por vingança. E na classificação de Allan Kardec, na escala espírita, nós vamos encontrar os espíritos imperfeitos, e há uma categoria daqueles que são devotados ao mal, por ignorância, ou por prazer, mas por vingança. Então, eu ajo desta forma porque eu quero provocar reações semelhantes, a fim de que se instale o duelo entre indivíduos que se comprazem. Então, se tem uma discussão entre indivíduos agressivos e compassivos, o compassivo ele pode ceder e não entrar no mérito da agressão, como existem muitos. Fica um de um lado, parece esses cachorros que ficam latindo, um de um lado e outro de outro do portão.
um que fica gritando palavras de ordens ofensivas, e o outro está ali muito semelhante a essa postura desses espíritos treinados. Eles se desconectam das palavras e mantêm de forma irremediável tanto a postura quanto o terreno conquistado, mas não entram no embate. Mas basta um daquele pretenso grupo equilibrado desajustar-se, conecta-se com a fonte de onde provém esses pensamentos disruptivos, e este indivíduo que se conectou entra em confronto e aí o caos se instala. Dentro nos chamados processos de controle de distúrbio civil, nós chamamos de brechas, ou de flancos que se abrem. E toda vez que uma brecha é aberta, por esta brecha entra uma quantidade de pessoas, então toda a dinâmica de defesa precisa ser readequada. Isso é um desgaste. Só que o agente promotor da desordem está lá atrás. Ele não vai para o confronto. Ele se compraz em observar a confusão que é resultante dos seus estímulos. E como está esse espírito, nós vamos dizer assim, na dimensão espiritual, ele pode identificar que do outro lado está alguém contra quem ele manifesta um desejo de vingança. Eu vou atingir aquele indivíduo. Então eu vou insuflar esta massa de desavisados para que ele seja atingido. E quantas das vezes pessoas de bem estão em ambientes dessa natureza e do nada são agredidos? Ah, mas poxa, não estava mexendo com ninguém, estava afastado, estava tranquilo, e do nada passa uma pessoa e desfere contra ele um golpe, uma agressão, às vezes um golpe fatal. Este que foi o vetor da vingança de alguém que estava nesta condição, agindo por vingança, em desequilíbrio emocional profundo, mas possuidor de uma técnica que insufla esses vetores para que estes ajam segundo os seus propósitos. Agora, olha que interessante. Não são insistentes. Porque se há um distúrbio no comportamento emocional, a ansiedade e essa inquietação é uma constante nesses espíritos. Eles não têm a paciência de produzir esses estados obsessivos de longo curso. Então, se eles não são acolhidos, ou surge um evento que os dispersa, imediatamente eles se afastam, se consorciam-se em outro momento, se reagrupam e fazem uma nova investida sobre um novo grupo. Mas, entretanto, contudo, todavia, passam a vampirizar psiquicamente os grupos com os quais se ajustam e se afinam, permanecendo com eles em demorado comércio de forças fluídicas desgastantes. São as chamadas obsessões coletivas. E às vezes vem do nada. Envolve, como infelizmente aconteceu e vem acontecendo cada vez mais. Este é um evento que está muito intenso na Europa e já está vindo para o Brasil, em que há uma espécie de instigação ao embate entre duas pessoas dentro de sala de aula, representativas de pontos de vista diferentes, seja pela etnia, às vezes pela condição social, às vezes pela religião, que adotou como norte. E as pessoas, depois de instigarem os mais frágeis, ficam observando, e o pior, gravando.
gravam essas pugnas entre os jovens para depois expô-las nas redes sociais à cata de seguidores, de likes. Vejam a que nível de adoecimento emocional nós chegamos. Sem se dar conta, estes grupos de que estão, naquele momento, sob uma forte indução de natureza espiritual inferior. E o quanto, portanto, como disse Amilcar, o Espiritismo tem a nos ajudar como uma doutrina que ela vai além do conhecimento que as academias nos apresentam. Mas vejam que na descrição de Genésio, há animais ferozes. E eu achei isso impressionante. O ponto em que chega a zoantropia. Estes animais acorrentados que ali se encontravam, em outras obras, eu não sei se foi em Libertação, mas tem uma obra que, não sei se foi André Luiz ou Filomeno, fala que espíritos semelhantes a uns cães da raça mastife. Eu acho que é até mesmo Filomeno de Miranda, não sei se é em Transição Planetária ou em Alvorecer, como é que chama, gente? De um Novo Dia. Depois vocês me ajudem nesses livros mais recentes da quadrilogia Alvorecer de uma Nova Era. Acho que é isso o nome do livro. São espíritos profundamente sofredores. Que amanhecer, isso. Agora, aí tem o Amanhecer de uma Nova Era. Se não me falha a memória, é este o livro. Estes que se apresentavam nesta condição animal são espíritos profundamente sofredores que já estavam ligados a esses espíritos quando encarnados, por força do comportamento e por força das escolhas que tiveram e das consequências que produziram, né? Portanto, vítimas e comensais da súcia, ou seja, tanto o indivíduo na condição de vítima, mas aquele que produz a desgraça, estavam ali reunidos. As vítimas e aquele que fez sofrer. Por que isso? Quando encarnados, esses indivíduos, eles se encontravam em situações relevantes, trajando roupas de alto preço, ocupando situações invejáveis, mas estavam nesta condição por um detalhe, porque usurparam os recursos, fraudaram as leis ou usaram da lei a benefício próprio. Portanto, controlavam destinos, manipulando recursos alheios, que subtraíam documentos, esses documentos eram falsificados para atender interesses inconfessáveis. É impressionante o nível de degradação moral a que se permite chegar determinadas pessoas, em especial aquelas que estão desempenhando o papel de agentes públicos nas mais variadas esferas. E essas pessoas, quando desencarnarem, resultado do mal que produziram, pode ser que passem por experiências semelhantes a estas. Continua Eusébio Genésio
sei lá. Só Genésio, tá? Aqui a minha esposa me corrigindo de novo. Já vou ceder a Milka, só concluir esse último item aqui. Regulamentos e leis que menoscabavam, sofismando sobre eles de modo a atenderem às paixões inferiores. Ou seja, o ordenamento jurídico, às vezes o ordenamento de uma empresa, os mecanismos regulatórios de uma sociedade, se naquela época isso ocorria, de certa forma, à margem do entendimento da sociedade, hoje, de certa forma, nós já chegamos a um estágio em que isso é observável. O quanto determinadas pessoas estão fazendo uso das instituições a benefício próprio e retirando do outro o direito sequer de apresentar a sua defesa quando objetivos pessoais estão em jogo. Eu poderia passar aqui a manhã toda citando exemplos que acontecem, e isso, os meus exemplos poderiam ser colocados totalmente distanciados da questão política, que eu não gosto de trazer nenhum tipo de análise política, mas apenas filosófico e existencial a esses debates. E qual é, vou dizer assim, a minha postura atual? Eu, assim, olha, não sou eu que estou agindo assim, eu não vou me envolver nisso mais, porque quem vai responder por isso não serei eu. Eu vou responder por isso na medida em que eu me engajar e ser aquele que vai produzir mais danos do que esses que estão sendo visíveis. Diga aí, Amilcar. Amilcar, Ah, você já vai. já abri, já abri aqui. Estava no mudo. A questão de tudo que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque nós somos o tribunal da própria consciência. Às vezes muita gente imagina que não está sujeita a determinadas situações pelo fato de existir uma proteção. A proteção existe sim, mas a minha consciência já atraiu a experiência. Ao lesar uma lei, pelo automatismo natural da própria lei, eu já atraio aquela situação. Por isso você diz aí, esses indivíduos, no plano físico, eles já estavam acompanhados e assessorados, e vão continuar. Né? Porque se eu não sair dessa frequência, eu vou atrair, e já estou atraindo, todos aqueles que estão comigo agora, nesse momento, eles irão, que a lei já vai atrair, que é natural. Às vezes muita gente fica imaginando que é Deus, né? Que são os espíritos nobres, que são os espíritos castigadores, de alguma forma, mas sou eu que tenho que tomar esse cuidado, porque atraio na hora a situação, e é inexorável, não tem jeito, porque eu já atraí, né? Mudei muito pouco durante todo o processo. Exatamente. Diga aí, Marcos.
Sim. Só vou fazer aqui um recorte antes de João manifestar a sua fala. Só um pouquinho, João. Acredito eu que essa imagem de um ninho de passarinho, ela é a que a gente chama de formas-pensamento, tá? Você pode, o mundo espiritual tem recursos para criar por uma ideoplastia de natureza qualquer, manipula os fluidos do ambiente e constrói algo semelhante que serve de ponto de fixação, de concentração para alguém, e este alguém, na medida em que fixa o seu pensamento naquilo que lhe trazia uma sensação, uma experiência afetiva positiva, ele imediatamente vai mudar a sua condição mental, porque recupera na sua memória os afetos vividos no passado. Então, ele desloca a sua mente para uma outra perspectiva, o que favorece o aparecimento do ser que estava construindo aquela imagem para servir de estímulo ao atendimento. Perfeito. Vamos lá, João Eudes. Você me lembrou aí, quando você estava falando agora com essa visão que nosso amigo colocou aí, Marcos, né? Marcos, isso. Eu estou pensando no livro de André Luiz, o Mundo Maior. Ele fala muita coisa sobre isso. E o que você colocou aí desse espírito que é muito hábil, que consegue fazer essas coisas com as pessoas, eu me lembrei do capítulo de Kardec que ele fala da obsessão coletiva. Será que não seria por aí o que você está colocando, isso, como está no mundo todo? Então, essa obsessão coletiva está sendo mais forte agora, talvez, será? Exatamente. Justamente porque há pessoas que são suscetíveis a essas manipulações, né? Se a gente não tem uma visão sobre a dimensão espiritual, seja ela orientada por qualquer expressão de natureza doutrinária, religiosa, e os jovens, esses jovens que reencarnaram na chamada geração Z, poucos são aqueles que estão conectados com a espiritualidade. A maioria são espíritos, nós sabemos, já foi anunciado que as dimensões do umbral, elas trariam esses espíritos para que eles tivessem a última oportunidade a fim de permanecer neste mundo regenerado. Mas as escolhas estão demonstrando que optaram pelo caminho mais doloroso. E se por vezes, imagine que nós, com algum conhecimento, já em um momento ou outro de fragilidade, a gente se conecta a esses desequilibrados do além, imagine grupos que se reúnem por afinidade, né? E aí esse sentido de pertencimento a um grupo, hoje é um estudo sociológico feito com bastante precisão, e às vezes a pessoa abre mão da sua individualidade para fazer parte de um grupo, para ser aceito em um grupo, só que os objetivos daquele grupo não estão alinhados com o Evangelho. Então, quem está por detrás disso fomenta um comportamento social que, na verdade, replica os ideais desses líderes do além. E como são muitos encarnados, são muitos desencarnados que estão também conectados. Então, vira uma massa compacta em processo coletivo de vampirização. Isso é notório, como o amigo disse, dentro da sociedade na qual nós estamos vivendo hoje. Então, observemos a questão de que esses espíritos, né, ainda na condição de encarnados, eles triunfaram sobre os fracassos dos outros. As pessoas foram colocadas na condição de escada. Eu piso em você, eu vou ganhar projeção social, eu vou obter as posses que eram suas, eu vou excluir você da vida social, eu vou expropriá-lo de tudo. Bom,
já está constituindo em vida alguém, se essa pessoa não for profundamente evangelizada, a tendência é que ela se transforme em um desafeto. E vai levar esse desafeto para o mundo espiritual. Só que os sucessos que ele obtém, por detrás tem mentes que estão trabalhando. E ele passa a ser um joguete sem perceber. São criaturas que sorriram, aí vem de forma poética, né, no mar das lágrimas dos a quem defraudavam. Campeavam nos lugares de projeção. Só que, como todos nós, a morte também os alcançou. E aí eles foram conduzidos para a submissão mental junto àqueles que os estavam coordenando do mais além. E mais impiedosos do que eles. Então, se eles esmagaram a outros, agora serão, por sua vez, esmagados. Esse ciclo precisa ser rompido de alguma maneira. É natural, portanto, como disse Amilcar, que eles sofrem o que fizeram sofrer. Então, se eles estão hoje nessa condição de uma expressão do corpo espiritual semelhante à de um animal, é porque o comportamento que eles adotaram foi de predador. E agora, como todo predador, precisa ser domesticado. Então, as mentes que os controlavam agora serão seus, entre aspas, domesticadores no além. Mas, no finalzinho do capítulo, nós vamos perceber que ninguém se encontra distanciado do desamparo. Então, é a presença da misericórdia. Tem um pensamento de Emmanuel, e nós abordamos isso na reunião doutrinária da semana passada, lá no centro. Emmanuel vai dizer que a misericórdia divina é o fiel da balança entre a justiça e o amor. Porque quando o amor, ele, vamos dizer assim, perde o controle e se afasta da justiça, o indivíduo fica alguém sem limite. Mas quando a justiça ela passa a atuar sem o amor, ela exagera na aplicação da lei. Então a misericórdia entra justamente para ser o fiel da balança. Mas vai ser dito para todos nós, necessário, todavia, que o indivíduo se predisponha a receber a misericórdia. E aqueles espíritos, até aquele momento, não estavam predispostos a isso. Então, Deus que nos deixa livres, vão continuar até quando ocorra um momento, um evento significativo, em que ocorrerá aí uma ressignificação daquela conduta, mas diante do mal praticado, nós já sabemos o que nos apresenta o livro O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura. É o que vai ser nos apresentado por Genésio. Logo se abram ao desejo de reparar, então é preciso a abertura e serem felizes, de reconhecerem a incúria e recomeçarem, mudam de faixa vibratória. E aí sim, serão resgatados daquela condição pela bondade excelsa, nunca distante de ninguém. Olha que interessante. Então, há necessidade desse arrependimento sincero. Acho que nós já falamos aqui algumas vezes, no livro Nosso Lar, quando o André Luiz ele fica impactado com a presença de uma senhora que estava nas portas, nos portões, e clamava por entrar, que fosse acolhida, e que ela sofria,
e biriri, baroró, pão duro, e aí quem estava com a André, não lembro qual era o espírito que acompanhava naquele momento, falou, aguce um pouco mais a sua percepção, a sua visão espiritual, chega um pouquinho mais perto, e aí percebe, né, naquele olhar, uma quantidade imensa de pontos negros no seu corpo espiritual, que era um resultado de inúmeros abortos praticados, né? Inúmeros abortos praticados. Então não havia um arrependimento sincero. Ali era uma estratégia, era um falseamento. Hoje, nos estudos que se faz sobre comportamento social, eles chamam de sinalizadores de virtudes. São aquelas pessoas que aparentam possuir virtudes, mas o comportamento na vida desconstrói aquela pretensa virtude que o indivíduo afirma possuir. E tem muito sinalizador de virtude na sociedade, principalmente nas chamadas redes sociais. Pessoas que ficam apontando o dedo para outras, mas sobre o que estão apontando, muito distante se encontram de comportar-se conforme estão sinalizando para que as outras assim o façam. Então, há necessidade de que esses espíritos efetivamente percebam o erro ou o estado errático em que se encontram. Mas esse reconhecimento, ele só ocorre no nível da consciência aclarada. Se a consciência não despertar, ele sequer vai ter a noção de que está errando. E quando a consciência aclara e percebe o erro, um evento seguinte ocorre, que é a culpa. Se ele persistir, ele ressignifica a culpa e torna-se responsável. Que a culpa leva o indivíduo à punição, leva o indivíduo a um estado de menos-valia, de autocomiseração, né? Inclusive, tem um rito de algumas comunidades cristãs, a autoflagelação, ela faz parte de um processo psíquico de profundidade, porque aquela criatura está em algum estado de culpa, seja uma culpa que vem do arquétipo, né, do pecado original, ou do outro arquétipo de que nós somos culpados pela morte de Jesus, então ele morreu por nossa causa. Então, qualquer erro que eu pratique, eu estou reforçando o sofrimento de Jesus, então eu tenho que me flagelar para que pela dor eu me liberte. Mas é engraçado que o indivíduo vive num ciclo de autoflagelação, ele não consegue romper. Aí nós temos que ressignificar a culpa. Não, eu sou responsável. Então agora eu preciso reparar. O movimento seguinte é o da reparação. E o capítulo se encerra porque há um barulho que assusta a todos, e é uma estratégia, né? Aquela ambulância que vai chegar na emergência, liga a sirene, aí todo mundo que está na emergência já se prepara, os maqueiros se aproximam, os primeiros, os first responders, né? Os primeiros atendentes estão ali para acolher o indivíduo que sai da ambulância, a transferência de macas. E nesse momento de dispersão da turba malta, a frase que encerra o nosso estudo se apresenta. Por algum tempo, a consciência sabe que necessita da lapidação. E às vezes a lapidação é rude a que se submete, prosseguindo nos enleios que os prendem ao grupo afim. Porque é como que se eu precisasse daquele sofrimento para que, pelo sofrimento, aquela camada de ilusão que eu coloquei em torno da minha mente, ela seja desconstruída. Até que eu adquira a condição de perceber, olha, eu já sofri demais. Chega. Eu não quero mais isso para a minha vida.
Então, esse tempo de sofrimento ou de estágio em que muitos se encontram é o tempo necessário para a lapidação a que esses indivíduos se submeteram por escolhas que realizaram no passado. Enquanto essa condição perdurar, estarão ligados ou linkados aos grupos correspondentes, aos grupos afins. Essa libertação individual dessa dependência grupal, essa autonomia que a doutrina espírita nos chama a ter, embora convivamos em grupos de estudo, nós precisamos ser seres autônomos. Eu compreendo o que está sendo dito, eu entendo da minha forma, acolho, mas na hora que o que for proposto não estiver alinhado com a minha visão de mundo, eu não vou perder a minha individualidade para aceitar o que o grupo está propondo. E o grupo tem que entender. É o momento do outro. Embora nós mantenhamos sempre os vínculos, o acompanhamento, se esse distanciamento ocorrer por uma causa que nós entendamos não ser a mais acertada, a escolha não ser a mais acertada, aceitemos. Então, por algum tempo, a consciência sabe que necessita da lapidação. E nesse processo, ficaremos vinculados a pessoas e situações até que despertemos. Opa, agora toda a minha sujidade foi retirada. Então, eu preciso, mesmo destruído, cheio de ferida, eu preciso sair dessa condição. E é nesse momento que os espíritos vão utilizar os recursos para nos remover dessas regiões de sofrimento e dor. Dessa forma, chegamos ao fim de mais um capítulo, o capítulo 7º. Na semana seguinte, no quarto sábado, iremos abordar o caso Hermance, que é mais um caso interessante contido nessa obra, dando prosseguimento, portanto, à nossa atividade, e é muito prazerosa, acredito que para todos nós. Amigo, vamos ver se a gente consegue você sair do sentimento que você está para a harmonia, para o amor. Eu acho que isso dá um resultado espetacular. Tenho tido um resultado muito bom em cima disso aí. Okay. Exato. É aquela figura do passarinho. Você desloca o indivíduo para uma outra dimensão do sentimento. E quando há assim, um estímulo, aqui sem falar de processos hipnóticos ou indutivos, mas de uma intervenção, você faz um deslocamento do foco da atenção da pessoa sobre um evento traumático no passado e traz ele para o que ele está vivendo agora. E aquele ambiente do acolhimento é um outro ambiente. Né? Certa feita, um dialogador me disse assim, eu disse para o espírito, mas tudo bem, no passado você sofreu muito, você foi muito agredido, e agora você está agredindo os outros. Mas, olha, preste atenção no ambiente que você está. Ninguém está lhe agredindo. Todos estão vibrando por você, emitindo pensamentos de suporte. Perceba que há uma mudança aí. Ele sai daquela paisagem mental, se desloca para aquele ambiente, e o diálogo se tornou mais, vamos dizer assim, mais fluido. Ele percebeu a importância daquele momento. Então, parabéns, João, aí pela sua postura. Esse é o caminho, o diálogo baseado não no convencimento, mas na sugestão. Olha, experimente, né? Veja o problema sob um outro ponto de vista. Bem, meus amigos e minhas amigas, né, estamos aqui nos aproximando do final do nosso estudo, e aquelas irmãs ou os espíritos encarnados na condição feminina, que já são mães, avós, cuidadoras, sejam mães naturais ou adotivas, sintam-se abraçadas. Parabéns pela coragem de reencarnar como mulheres, né? E
Eu acho que é coragem mesmo, porque eu não teria, não. Se eu tivesse que engravidar, eu ia reclamar os 9 meses, porque, Jesus amado, fiz